A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos para mais um podcast, Os Improváveis. Hoje aqui eu, Luciana dos Anjos, Carla de Deus, estamos aqui para receber e conhecer mais uma mulher improvável que trabalha com outras mulheres e vou deixar ela se apresentar melhor para vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco, Lidiane. Fala com esse povo aí. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, né? Me sinto muito honrada e grata de estar aqui juntamente com vocês. Bem, meu nome é Lidiane Lúcia, pela misericórdia sou missionária, filha de Deus, mãe de 2 crianças lindas, um casal, Camila e Cauã, esposa também, mentora de mulheres e tantas outras coisas aí, mas sobretudo uma filha de Deus, né? Estou aqui para servir o reino e espero conseguir passar a mensagem de Jesus para muitas pessoas que ouvirem esse podcast em nome de Jesus. Glória a Deus, coisa linda, hein? Lidiane, conta para os seguidores, né, para as pessoas que vão nos ouvir, como é que foi a tua infância? Você é natural do Rio de Janeiro, nasceu em outro estado? Como é que foi a sua infância? Sim, eu sou natural do Rio de Janeiro, e aí eu vim de lá do Rio, no Morro da Mangueira, né, do lado do Morro da Mangueira, e vim parar numa cidade não, né, num bairro chamado Grão-Pará. Grão-Pará, não sei se algumas pessoas aqui já ouviram, Sim. Né, e eu costumo dizer, né, também tem o versículo que fala, pode sair coisa boa de Jerusalém? Pode sair coisa boa de Grão-Pará? Saiu. Saiu para a glória de Deus. E aí eu vim pro Grão-Pará, né? A minha infância, eu sou de fato alguém que Jesus olhou e a graça dele me alcançou. Eu vim de uma família que não é funcional, né? Que a gente diz uma família que não é funcional, de pais separados, né? Uma mãe que ainda, em nome de Jesus, é espírita e toda a parentela, né? É espírita e pais separados, meu pai, né? Outras irmãs e tudo mais, e depois a gente vai continuar conversando, mas aí eu me converti depois de mais pra frente, mas uma infância que, apesar da minha mãe, né, ter me criado muito bem, ter me dado educação, muito amor, né, não era para eu ser quem eu sou hoje pela infância, né, e nem ter a família que eu tenho hoje, nada justifica eu ter quem eu sou hoje diante da minha infância, né, lá atrás, mas... Tudo muito improvável, né? Muito improvável, tudo muito improvável. Família, conversão, né? Não tinha possibilidade. E não tem como dizer na minha história que não foi a mão de Deus, que foi a mão dele, desde lá até aqui. Então, seus pais se casaram ou, né? Não, só se juntaram ali. Tiveram né? quantos filhos? O meu pai e a minha mãe só foi um. Só um. O meu pai, ele tem 5 filhos, acho que é 5, se eu não me engano, uma de cada mãe. Antes de conhecer a tua... Não, eu fui a segunda, depois fui outra, até agora ele teve filho. Até agora ele teve filho, só pra você entender. E aí, eu tive ali a ferida, né, já com meu pai, da rejeição, desde o ventre da minha mãe, quando ele pediu para que ela pudesse me tirar, e aí minha mãe não tirou, continuou. E aí, depois de eu nascer ainda, ele não me registrou por 1 ano, e eu soube disso agora na vida adulta. Ele não me registrou, eu fiquei 1 ano sem o nome de pai. E aí, com 1 ano, ele me registrou. Então, foi até 1 ano de idade sendo rejeitada, né? E aí, ainda na adolescência, ele ainda teve comportamentos ainda de rejeição. Então, eu carreguei uma ferida da rejeição desde a minha infância até a minha vida adulta e repeti muitos comportamentos sem eu saber o porquê eu estava repetindo. Eu tinha muitas questões emocionais que eu não sabia o porquê que eu tinha. E aí, quando eu fui procurar a raiz da minha infância, que eu fui descobrir o porquê que eu me comportava daquela maneira, que de certa forma eu me sentia rejeitada, né, pelo pai. Quando a gente tem ferida da paternidade, acaba que isso flui em várias outras coisas da nossa vida. Enquanto a gente não se cura, a gente vai levando marcas, comportamentos e pensamentos na nossa vida. E às vezes ferindo pessoas, né? Sim, claro. Por conta do da que ferida da rejeição. É porque verdade. a ferida da rejeição, a gente acredita que a gente não é amado, então por mais que as pessoas nos dêem amor, né, seja o marido, seja os amigos, a gente pode estar rodeado de pessoas, a gente sempre vai acreditar que a gente não é amada, que a gente não é aceita. Então, geralmente é ciúme em excesso, né? Ou não se abre para outras pessoas. Muitas questões que fazem que essa ferida faz, né? Na nossa vida.
E até me conserta se eu falar alguma coisa errada aqui, Sim. porque você lida com várias mulheres. Sim. Com essa rejeição, acaba muitas mulheres indo para um lado que não deveriam ir por conta de um... Como é que se fala? O emocional, como é que se fala? A pessoa fica dependente emocional. Dependente, sim, sim. Aí vai pra sua opção sexual e acaba entrando numa esfera, não tô falando que é o caso, né? Que foi o caso, mas a filha até procura, né? No pai, assim, o pai é a figura... Sim, sim. Né? A menina quando... Da princesa ali, né? Isso mexe muito com nós mulheres, quando a gente não tem o nosso pai presente, né? Sim. E acredito que te machucou muito. E aí o inimigo, ele vai se apropriando desse momento pra já embutir coisas no nosso pensamento, né? Sim, sim. Vai por ali, você não é ninguém, você é rejeitada, não é isso? Exatamente. E é tudo de forma muito inconsciente e sutil. Porque você só vai se comportando, mas você não sabe por que se comporta. Você só vai repetindo comportamentos e você não entende por que eu sou assim, né? Um dia eu já perguntei, por que eu sou assim? Por que eu tenho tanto ciúme em excesso? Porque eu sou dependente emocional de pessoas. Se as pessoas falam, determinadas pessoas específicas que eu era dependente emocional, se falasse que ir embora, pra mim era a morte, tô morrendo, né? E aí muitas mulheres, elas fazem isso e vai também transferindo, outra coisa que acontece, transfere a figura do pai para outros homens, seja pastor, seja marido, e aí a gente acaba atraindo pessoas que vão fazer também a mesma coisa. Enquanto você não é curada, você repete o ciclo. Enquanto você não entender, você vai repetindo o mesmo ciclo. E aí, andando um pouquinho mais ali aos meus 18, 19 anos, mais ou menos, 2014, foi quando eu me converti. E aí, quando eu me converti, eu acabei também transferindo a figura da paternidade do meu pai para o pastor, né? E aí eu olhei para o pastor como um pai. E a princípio, ele também se comportou como um pai, né? De alguém que ama, né? Que acolhe, mas não era tudo aquilo. Não era, né? Não era. O pai, né? Não era. E, Leidiane, como é que era sua mãe com você? Sim. Por conta de tudo que aconteceu, às vezes a mulher também não vai passar para o filho ou para a filha aquilo que a gente precisa, né? Por conta das feridas também. E aí, como é que ela era com você? A minha mãe é um amor, assim, amor da minha vida, mas ela também, né, em questão de quando eu me converti, o que ela me passou foi também um problema pra mim. Como assim, Leide? Foi que ela falava pra mim, você precisa, porque ela não estudou, né, ela não teve estudo, ela teve que trabalhar pra poder me criar, apesar dele dar pensão, ela sentia a responsabilidade de me criar e dar o melhor pra mim. Então, o que ela falava pra mim? Você tem que estudar, estuda, né, não depende de homem pra nada. Né? E aí ela foi nessa linha. Estuda, não precisa fazer nada dentro de casa, né? E aí, depois como casa, como é que faz, né? Sim. Não precisa fazer nada dentro de casa, estuda. Então, eu realmente fui muito estudiosa. Sempre estudei e trabalhei desde os meus 16 anos ali, estudando e trabalhando. E aí, ela foi essa criação e também me dando ali princípios e valores. E é engraçado que ela não é cristã, mas ela me ensinou exatamente tudo que a igreja ensina. Ela é espírita, mas ela me ensinou todos os princípios cristãos de namorar. Eu namorei, eu sou casada com meu primeiro namorado. Eu namorei, noivei e casei. Direitinho ali como é que faz ali dentro da igreja. Ela me ensinou todos os princípios ali, mesmo não sendo cristã. Então eu acredito que foi o próprio Deus também que viu ela como minha mãe, para poder já me preparar para quem eu seria, né, depois, com os princípios ali e tudo mais. Sim. E você conheceu seu esposo aonde? Eu conheci ele num ônibus. No ônibus? Eita! Não riem. Ela sabe da história. Mas eu conheci ele num ônibus também, aos 16 anos. 16 anos eu conheci ele. E aí, foi amor à primeira vista. Eu olhei pra ele, eu nunca tinha tinha tido esse comportamento, mas eu olhei pra ele, ai meu Deus, eu vou contar a história. O olho brilhou, e aí uma amiga minha que tava dentro do ônibus, ela falou assim, nossa, tem um menino ali muito lindo. Aí tava muito lotado o ônibus, eu falei assim, não vou lá atrás não. Eu tava voltando da escola, eu tava com aquela roupa eu esqueci o nome, de normal, que eu me formei a professora, né? Aí ela tava aquela meia, sainha, né? Isso, ainda era do mundo. E aí ela falou, eu falei assim, não vou lá atrás não. Aí ela, então eu vou. Aí ela foi. Quando eu olhei,
E aí eu falei, não, realmente, esse menino, ele é muito lindo, eu vou ter que ir lá atrás. Eu falei, eu vou ter que ir lá atrás. E aí eu fui lá atrás, e aí eu olhei pra ele, eu fiquei falando pra uma amiga minha que tava do meu lado, eu disse assim, anota meu número pra essa amiga, e falava o nome dela, né? Anota meu número, fulana, anota meu número, mas era pra ele anotar. Você falando alto, né? Falando alto, pra ele ouvir, só que ele nem me dando confiança, ele assim, ó, olhando pro lado assim, não me deu confiança nenhuma. E aí eu falei, anota meu número, descia, e elas assim, era adolescente, né, assim, pensa, adolescente do mundo, né? Sim. Elas, ele não tá nem te dando atenção, gritando assim, fazendo um escândalo, e eu rindo. E aí quando a gente desceu, no dia seguinte, me ligaram, falaram, eu quero falar com a menina do ônibus. Aí Ele tava- memorizou. É isso aí. Ele ali com a postura dele, Não deu confiança, não deu confiança. E o menino do ônibus, só que tinha um monte de gente no ônibus. Falei, vai que outra pessoa anotou. Aí eu falei, você é quem? Você é o menino? Aí dei as características dele. Aí ele, sim, sou eu. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele ficou de ir na minha casa, naquele final de semana, naquele mesmo final de semana ele foi. E acho que era numa sexta. Ele foi na sexta, no sábado ele me pediu namoro. Foi a maior loucura da minha vida, porque ele morava em outro bairro. E aí eu falei, eu aceito. Aí eu falei, eu vou falar pro meu pai. Aí na outra semana ele falou, eu tava brincando. Eu falei, meu pai já vai vir aqui falar com você. Olha! E aí ele foi falar com meu pai falou com ele, e aí a gente começou a namorar e estamos aí até hoje. Que bênção, né? Deu Sim, super deu certo, super né? certo. Que 15 bom. anos juntos. Ainda bem que você foi lá pra trás, né? Gritar o número. E ainda bem que ele memorizou. Não é? Isso Foi, aí. foi. É A fé propósito, vem né? pelo ouvir. Exatamente. Né? E Deus Verdade. une propósitos, Sim, né? sim. Deus une propósitos. Nossa, muito de Deus que você falou, porque foi através dele, da família dele, inclusive a minha cunhada, com o cunhado que tá aqui, melhor amiga que tá aqui, através da vida deles aí que eu aceitei Jesus, através da Une família dele. propósitos, né? Isso aí. Verdade. Vou colocar ali a amiga pra falar que tem um menino bonito ali, ela vai lá, né? E Verdade. glória a Deus por isso, né? Sim, sim. Os momentos da nossa vida que Sim. Deus proporciona, né? Uhum, verdade. E aí, na sua caminhada, você aceitou Jesus, né? Sim, E sim. se converteu, e daí então começou ele já era evangélico. Nesse período, você não conhecia ainda? Da sua... não conhecia Jesus, né, no caso. Não, o seu esposo. Vocês conheceram depois. Não, nos conhecemos, a gente ainda era do mundo. Nós Sim. dois éramos do mundo. Só a família dele que era. No caso, os irmãos dele era cristão. Ele também não era, ele só... Acho que ele nem frequentava na época, eu não me lembro. Mas a gente aceitou Jesus também no mesmo dia. Ah, isso que eu ia perguntar. É. Vocês estavam no momento juntos, aceitaram Isso, Jesus? aceitamos Jesus no mesmo dia. Naquele mesmo ano que a gente... Foi no mesmo ano? Foi no mesmo ano que a gente se conheceu. A gente também aceitou... Não, perdão, não foi não. A gente se conheceu em 2009. Em 2009 Sim. a gente se conheceu. Em 2014 que a gente aceitou Jesus. Se batizaram juntos? Se batizamos juntos. Olha aí que coisa Foi. boa, né? Foi. Se batizamos Daí juntos. começaram a caminhada. Sim, aí começamos a caminhada. Quando a gente aceitou Jesus, já tava também com um casamento marcado, né? Tudo direitinho, já tava tudo pronto pra gente poder casar. E aí é interessante que eu achei assim, tá tudo encaminhando, né? Tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. Na minha cabeça eu não gostava de crente, né? A princípio também, eu tinha assim, pavor de crente. Eu falava, nossa, que povo chato. Mas. É porque o povo é chiclete, né? É, isso aí. No pé. E quando eu ia pra casa dele, né, esses meus cunhados, eles queriam ficar falando Jesus, 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 Jesus. Aí, assim, na minha cabeça, que povo chato que só fala de Jesus, não tem outra coisa. Eu gostava de dançar, de shortinho curto, né, de ir pra baile. Eu falei, que povo chato, gente. E na minha conversão, teve um dia que eu fui pra casa dele, a gente foi um almoço em família, e aí ela, né, que é minha concunhada, eles começaram a falar, inclusive ela começou a falar da mulher do fluxo de sangue, e eu não lembro qual foi o contexto, mas ela entrou na palavra e ficou falando o dia inteiro de Jesus, um dia inteiro. E aí era domingo, então tava chegando a hora do culto. Aí eu falei, eu vou pra casa, vocês vão pro culto, né? E aí eles falaram, não, vamos pro culto. Eu falei, não vou pro culto. Aí eu já tinha ido a alguns eventos que eles me chamavam, e aí ela falou assim, eu falei, não tenho roupa pra ir pro culto, eu sei que me arrumaram um saião até o pé. Eita, Glória! Foi a concunhada. Botou o manto. Foi ela. Botou logo no Me arrumou manto. um saião até o pé, né? Uma blusa e falou, vambora. Eu falei, tá bom, vamos. Chegamos lá,
tudo que ela estava pregando para mim durante o dia inteiro foi pregado. Absolutamente tudo, com todos os detalhes. E ali eu não consegui, quando ela começou a pregar, eu não conseguia parar de chorar. Era algo assim que eu nunca tinha sentido na vida, até porque eu não sabia o que era a presença de Deus. Mas eu chorava igual criança, e eu estava assim, esperando já o momento em que o pastor falasse, tem alguém para Jesus. Eu estava esperando já essa parte, que eu queria correr lá para frente. Foi algo assim muito sobrenatural. E eu falei, meu Deus, que Deus é esse? Ele estava lá ouvindo o que ela estava falando para mim. E aí eu fiquei assim, muito assim, anestesiada com aquilo que estava acontecendo. Pra mim era algo muito sobrenatural. E aí quando ele falou, tem alguém para aceitar Jesus, eu na mesma hora peguei a mão do meu esposo, não sabia se ele queria ou não, mas não vou me converter sozinha. Tu vai junto. Eu peguei a mão dele assim, ó, falei, vambora. Ele levantou e foi nós dois lá na frente, chorando muito, e aceitamos Jesus. Desde então, nunca nos desviamos pra honra e glória do Senhor. Não vou aceitar, vou perder você não. Não, eu Vambora, na igreja, é isso aí, Vamos pra glória junto. Vambora. E desde aí, então, começou, né, a caminhada de vocês. Sim, aí a gente já tinha preparado e tava tudo indo bem, né, eu fazia faculdade de educação física, eu tinha 2 trabalhos, eu tinha um contrato com o estado, e mais eu trabalhava numa academia, e tava prestes a casar, então tava assim, como se fosse um conto de fadas, né, realizando um sonho, que eu tinha um sonho de casar. E aí eu falei, agora com esse Deus, né, não conhecia muito, falei, agora com Deus vai ficar assim, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, na minha cabeça. Falei, vai ficar maravilhoso, agora com esse Deus, todo mundo diz que é maravilhoso e tudo mais, vai ficar maravilhoso. Casei, um mês depois, aí eu casei e engravidei logo em sequência, e aí casei no civil, aí no mês seguinte, casei em setembro, no mês seguinte descobri que eu tava grávida, e aí eu falei, nossa, maravilhoso, vou casar em novembro já com uma barriguinha e tudo mais. Quando eu fui bater a primeira ultra, perdi o bebê, meu primeiro bebê. E aí foi o primeiro impacto, assim, que aconteceu, perdi o bebê, não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade, ele desempregado, perdi o contrato com o estado, fui mandada embora da academia. Enfim, só fui perdendo. E eu não tava conseguindo entender. E na semana que eu ia casar no religioso. Isso, a festa. E aí foi quando eu descobri que tinha perdido o bebê. E aí me levaram pro hospital. E me seguraram lá, e aí falaram pra mim que eu não poderia sair, isso era numa quarta, eu já tinha ido antes, sangrando muito, aí falaram, não, vai sair em casa, então fui pra casa. Depois, de novo, muita dor, muito sangue, voltei pro hospital, isso era numa quarta. E aí, quando eu cheguei lá, eles quiseram me segurar, e aí eu falei assim, eu tenho que casar no sábado, é o meu sonho. Eles falaram, se você sair daqui, você pode morrer ali na esquina. E eles me deram um decreto de morte. Eu era nova convertida, eu falei, eu não sei orar muito orar, mas Senhor, guarda a minha vida. E aí chamaram psicólogo, assistente social, chamaram tudo pra eu assinar pra ir embora. Porque a qualquer momento, né, poderia ter uma infecção generalizada. Já tinha acho que umas 2 semanas já com o bebê que não saía, né, e aí eu assinei pra sair, e saí na sexta-feira, né, consegui a vida, porque sábado eu ia casar no religioso. Na sexta-feira foi quando em casa, né, o bebê, o corpo expulsou o bebê. Eu vi o bebê ali, quase que na palma da minha mão ali. Mexeu muito com você, né? Nossa, muito, muito. Foi algo assim, uma cena que eu não desejo pra ninguém. Uma dor também que eu não desejo pra ninguém. Que algumas pessoas podem pensar, mas... Aí as pessoas falam, depois tu tem outro e tudo mais. Mas a gente não quer perder nenhum, né? Nenhum. E nem independente também do tempo que seja, né? E foi muita dor, assim, até eu superar, né? Foi um luto de verdade que eu vivi. No sábado eu casei, foi tudo lindo, maravilhoso, mas no domingo eu já tava na cama chorando pela perca do bebê. E como é que foi, assim, o teu esposo com você? Ele é muito tranquilo. Nesse momento é importante, né? O apoio Sim. Não, ele é muito tranquilo, graças a Deus. Ele é o oposto de mim, eu sou bem mais agitada, ele é mais calmo. Então, ele sempre apoiou, sempre estava ali segurando a minha mão, sempre ali junto comigo. E no dia também do casamento, no dia seguinte também ele passou muito mal. E ele também sentia comigo, estava ali sempre comigo, graças a Deus, com essa dor. Mas é claro que acho que na mãe dói muito mais. É verdade. É porque o homem, eu acho que só cai a ficha deles quando a criança nasce, né? Isso, muitos, eu acho né? que sim, isso aí, eu acho que... A mãe já vive ali a no gestação, positivo, né? Você já vive aquilo tudo intensamente. Isso aí. O homem não, o homem é meio assim, tá ali na barriga, meu filho, minha filha. Mas
Vira real pra eles quando eles veem, né? Isso. Não, agora eu sou pai. Isso, é tipo isso. Exatamente. Verdade. Leidiane, aí começou as suas experiências com Deus, né? Sim. Ali começou. Nesse processo. Foi. Como é que foi lidar aí com... Agora eu tenho que começar a me fortalecer como nova convertida, como é que vai ser? Sim. No começo, assim, eu ficava questionando muito, né? Eu falava, por que eu tô perdendo tudo? Se eu era bem antes, né? Muito bem financeiramente sucedida, e eu fiquei mal financeiramente. E eu ficava, por que eu tô perdendo tudo? Que Deus é esse? Eu ficava procurando respostas. Por que tem que me tirar as coisas que eu amo? Por que isso tem que acontecer? E, assim, as pessoas sempre falavam, né? O inimigo tá tentando fazer com que você acredite que no mundo era melhor. E eu ouvindo você falar aqui no podcast anterior, né, sobre isso, e de fato o inimigo ele tenta fazer a gente acreditar que no mundo era melhor do que quando a gente está na igreja, né, mas aí eu me fortalecia, eu orava, eu tinha pessoas também que oravam comigo ali, que me manteu ali de pé, né, se fortalecendo o Senhor, e mesmo doendo, sangrando, porque depois da perca eu ainda fiquei estéril, né, e aí eu falo literalmente foi como Ana, porque eu não era estéril, eu me tornei estéril, Senhor cerrou a minha madre, e foi o maior processo e foi o tempo de mais intimidade com o Senhor, porque eu conhecia ali o Senhor nesse momento de esterilidade, né, porque as pessoas falavam, eu era da área da educação física, então sempre fui muito ativa, então as pessoas falavam, daqui a pouco no mês seguinte você vai engravidar, vai ser rápido e tudo mais, e aí eu pegava essas palavras como esperança e falava, no mês que vem eu vou engravidar, aí chegou o mês que vem... O outro. E esse processo ficou há quanto tempo 2 anos. Aí tu achava assim, meu Deus, não vou conseguir mais. Não vou conseguir, E aí eu ia no monte, e aí eu ia buscar, né? Buscar no Senhor, o Senhor sempre falava que ele ia fazer, que ele ia mandar, só que o negócio era quando, né? E eu falo que uma tentante é ruim porque tem coisas que você espera, o ano que vem pode acontecer, daqui a 10 anos pode acontecer, agora uma tentante, ela espera todo mês. Sim. Todo mês é uma angústia, todo mês você faz um teste positivo, todo mês a gente sente os sintomas da gravidez, porque é psicológico, né? Você quer muito, você acaba sentindo. Todo mês era uma angústia. E aí e eu chorava pela dor da perca e chorava pela dor de não conseguir gerar novamente. E o Senhor ali me sustentando. E eu também sempre fui essa pessoa, quando a gente também carrega a filha da rejeição, que a gente se faz muito forte também para não ser rejeitada. A mulher, ela cria-se uma capa de alguém muito forte. Então, para as pessoas, eu demonstrava que eu era muito forte, né? Mas para Deus, eu vivia chorando quase todo dia. E aí, isso foi acumulando dores também, né? Eu fui acumulando. Então, eu mostrava que era muito forte, e acontecia várias coisas comigo na igreja, muito forte, muito forte. Aí, lá na frente, quando a gente vai chegar lá, aí o excesso de pressão, a panela de pressão estourou, que é na depressão, né? Então... Eita, alguns médicos chegou a falar que por conta da perder o bebê, você não poderia ser mais mãe? Não, porque foi natural, né? Falaram que se fizesse curetagem, né? Que é ele raspar, e poderia ter uma dificuldade, mas como não foi, então era algo que deveria acontecer natural. Aí depois eu fui em falou que tinha policistos, né? Então dificultava, e pediu pra mim tomar remédios. Aí eu tomei remédio, ainda assim nada aconteceu. Falei, quer saber, eu vou parar de tomar remédio, vou confiar em Deus, vou crer que Deus vai fazer sem os remédios em nome de Jesus. E aí foi espera dolorosa mesmo. Eu me lembro de um dia muito angustiada, mas muito angustiada, muito chorosa, porque deu negativo mais um mês. E eu subi ao monte e aí eu abri assim a Bíblia, né? Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu tô muito mal. Eu abri a Bíblia e o Senhor falou em Salmos 37 que ele ia realizar o desejo do meu coração. E aí eu tive a resposta assim muito clara. Falei, Deus vai fazer. E aquilo ali acalmou meu coração, aquietou minha alma. E 2 anos depois, né, eu também, 2 anos depois eu fui no monte também, tinha uma mulher de Deus lá, e ela falou assim, eu não consigo engravidar, eu não conhecia ela, e ela começou a contar a história dela. Ela falou, eu não consigo engravidar, e aí eu engravidei, Deus fez. Uma outra profetisa profetizou pra mim que em 14 dias, eu acho, se eu não me engano, eu ia engravidar e tudo mais. Aí eu falei pra ela, eu não consigo engravidar também. E ela foi lá e profetizou sobre a minha vida. Ela falou, então dentro de 14 dias você também vai engravidar. E aí eu recebi aquela profecia com muita fé e fui pra casa.
confiando, crendo que aquilo ali ia acontecer. E aí passou-se os 14 dias, aí eu tinha os sintomas novamente de gravidez e tudo mais. Só que já era comum e natural, já que eu queria muito, todo mês era aquela mesma coisa. E aí mas naquele tinha algo diferente, sabe? Tinha algo diferente, e aí novamente atrasou. E aí eu chamei minha amiga que tá aqui, e ela falou, não, agora vai, vambora, vamos fazer. E eu com medo de ficar frustrada mais uma vez. E ela, vambora, ela me tirou do trabalho, me levou pra casa, ela falou, faz aí que eu tô aqui esperando. E aí eu fiz, quando eu peguei, né, o teste tava lá, positivo, a promessa se cumpriu. Que felicidade, né? A promessa se cumpriu. E era meu sonho ter uma menina também. E aí, desde então, eu falava, é uma menina, as pessoas ficavam falando, cuidado, né, pra você não se frustrar no chá revelação, porque teve chá revelação, Sim. né? Falei, não, Deus que eu sirvo é fiel pra cumprir, ele vai. Eu falava com muita ousadia, né? Eu falava, vai se cumprir, vai ser uma menina. E aí, no dia do chá de revelação, nossa, quando levantou o bolo, era no bolo na época, levantou o bolo rosa, e meu cunhado, ele acabou com o bolo de tanta felicidade, ele bateu no bolo, foi bolo pra tudo quanto é lado, um monte de gente em cima da gente, assim, foi algo assim, que até hoje, se eu ver, eu me arrepio todo, porque eu vi Deus, assim, trabalhar desde a perca até o cumprimento dessa promessa. Eu tinha um sonho de ser natural, né, de ser essa na banheira e tudo mais. E um dia eu trabalhando, um pastor falou assim, tem um lugar que faz parte natural do nada. Eita! E ele falou, você quer? Você tem vontade? Eu falei, é meu sonho. Ele, tudo bem, então eu vou te levar até lá, vou te fazer a ponte pra você ter lá. E eu tive o parto natural. Do jeito que você sonhou, né? Projetou, né? Do jeito. Eu falei, eu quero menina, quero assim, 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 quero igual uma índia, eu quero assim, o olho assim, o cabelo assim, eu quero ser parto natural. Do jeito que eu falei, ai, que coisa Deus linda. cumpriu com todas as riquezas de detalhe. Foi assim, uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. Porque eu via Deus se apresentando pra mim de várias formas, sabe? Foi muito lindo esse processo da minha filha, né? Com Deus. Foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez tranquila, graças a Deus. Só do menino que começou os Aí processos. vem um outro processo. Né? E é uma coisa assim que a mulher, né? Toda mulher assim, que tem as coisas vindo de Deus, quer ser mãe. Não sei por que uma mulher não diz que não quer ser mãe. Sim, verdade. Porque é o desejo de toda mulher. Toda mulher, verdade. Né? Geralmente é trauma. Geralmente é algum aí trauma. Tem os traumas, né? E assim, a criança renova, né? Traz uma coisa boa pra gente. A gente vê o rostinho, né? A gente fica querendo olhar ali pra criança. E aí, minha linda, você veio, a sua filha, né? Qual é o nome dela? Camille Vitória. Camille Vitória. Tá quantos anos ela? Ela tem 8 anos. 8 anos. Teu presente, né? Presente da casa. Verdade. Começou os processos... Desde que levantei a mão. Depois que levantou a mão, né? Foi. E depois que tu engravidou dela pro teu segundo filho? Sim. Aí, novamente, eu não consegui engravidar de cara, porque eu já queria um atrás do outro, já era meu desejo. Falei, já que eu tinha dificuldade de engravidar, eu falei, vou fazer logo um atrás do outro. Vou fazer uma logo. Vambora logo. Só que eu não consegui engravidar novamente, mas já tava muito mais tranquila, porque eu já tinha ela, então eu falei, no tempo de Deus vai acontecer, já tava muito mais calma essa questão de não conseguir gerar, né? E foi 2 anos depois, de novo, que eu engravidei. Mais de 2 anos de espera, que eu engravidei dele. E aí ela nasceu, ela é dia 25, ele é do 25 de abril, ele é 27 de abril. Um dia depois ele nasceu. Aí, na gravidez dele, eu vim nesse excesso de pressão, que eu aceitei Jesus, e aí perdi o bebê, e aí, pra mim, né, a igreja, naquele momento, naquela época, não foi cura, foi trauma, foi mais trauma. Eu, infelizmente, peguei uma liderança abusiva, narcisista, que machucou muito, quase acabou com o meu psicológico, quase me colocou louca e fora da igreja, mas pra honra e glória do Senhor, né, o Senhor me segurou e enviou pessoas que me ajudassem. Então, eu vim lutando contra essas coisas dentro da igreja, mais a perca. Também tive problema com o meu casamento. E eu acreditando que, assim, eu sou forte, eu vou suportar, eu vou aguentar. Quando chegou na gravidez, aos 4 meses de gravidez, e aí eu entendi que eu não era forte. Eita. E aí a panela, eu falo, a depressão, o excesso de pressão. Então, eu vim... assim, empurrando as coisas como se nada tivesse acontecido, e tava muita coisa acontecendo, muitos processos um atrás do outro. E aí, na depressão, foi quando eu cheguei no fundo do poço. Eu não sabia
o que era aquilo. Eu acordava todos os dias pedindo a morte, não tinha mais vontade de viver. E aí eu falava, Senhor... E aí, assim, a gente fica tão desnorteada que eu não olhava pro meu filho que estava no meu ventre. Eu só queria morrer. Então, é tanta dor na alma que a gente só quer acabar com aquela dor, a gente só quer morrer, né? E aí, 4 meses ali, e eu ficava assim, chorando, comia chorando, acordava chorando, o dia todo ali chorando, até que um dia, numa madrugada, e eu não falei pra ninguém, porque eu já pregava, então eu tinha medo do julgamento das pessoas, medo do julgamento da igreja, das pessoas olhar e falar, ué, mas prega e tá com depressão, é coisa Como do assim, demônio, porque algumas pessoas acham que é coisa do demônio, né? Tá com um demônio, tá endemoniada e tudo mais. E aí eu fiquei com medo do julgamento, não falei pra ninguém, né, que eu estava daquele jeito. Eu consegui às vezes sair, porque a depressão não é sobre não sair, só ficar dentro do quarto. A gente consegue sair, só que dentro de mim eu queria fugir daquele lugar, mas eu estava ali porque eu tinha que mostrar para as pessoas que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E numa madrugada, né, eu sempre orando, Senhor, não aceito, e numa madrugada já estava muito insuportável a dor. Eu só não me suicidei porque eu sabia que para onde eu iria. Caramba. Né? E aí, mas eu falava, Senhor, então tira o Senhor meu fôlego de vida. E isso também é algo bem interessante sobre quebra de maldição, né, de romper ciclos, porque a minha avó paterna, ela se suicidou, meu pai jogou água quente na cara para se suicidar, e aí eu tive depressão e também queria, né, a morte. E aí o Senhor precisava quebrar muitos ciclos através da minha vida, desde a família até as doenças emocionais, né, físicas. E aí, numa madrugada, eu falei, Senhor, não tô suportando mais, tá muita dor, é muita dor, é muita dor. Eu nunca pensei que poderia chegar nesse nível de dor. É algo que você não sabe explicar, Carla. Você não consegue explicar, é tanta dor na sua alma. E o corpo fala também, sim, né? Sim, sim. A alma grita. Isso. Você, não tem como, você fala assim, explica a depressão. Não tem como explicar. Só quem passa, de fato, é o que sente. É uma dor da morte mesmo. Você não vê cor na vida, você não vê vontade de viver nada. E naquela madrugada eu falei, Senhor, tá insuportável, eu não tô conseguindo sair daqui, me ajuda. E aí o Senhor falou comigo claramente, Leidiane, profetiza sobre o seu vale de ossos secos. Me deu Ezequiel 37, profetiza. E aí eu com muita pouca força, deitada, chorando, eu falei, eu profetizo que eu vou sair dessa, que o Senhor vai me curar, que o Jesus vai me curar. E comecei a profetizar. E aí, aparentemente, naquela madrugada, parecia que nada tinha acontecido. Eu ainda estava chorando, eu estava com a dor na alma. Mas no dia seguinte, eu já acordei com vontade de viver. E naquela madrugada, minha cura aconteceu. No dia seguinte, Glória de a Deus. manhã, quando eu recebi a cura do Senhor, o Senhor falou comigo, agora você vai ajudar muitas outras mulheres que passam por esse mesmo processo que você passou. E agora você vai ser instrumento de cura para essas mulheres. E aí ele falou, eu te dou um projeto hoje, e ao longo da caminhada ele me deu o nome do projeto, que é o Projeto Débora. E eu vi mulheres que iam se jogar do 5º andar, entrar por esse projeto e ser curada. Eu vi mulheres ser curadas da depressão, da ansiedade, casamento ser restaurado. Eu vi coisas sobrenaturais para a glória do Senhor através desse propósito, desse projeto. Processo. Processo. E projeto, né? Porque eu entendi que todo esse processo fez parte do propósito do Senhor, né? Toda essa perca, toda essa dor, toda essa depressão, tudo estava nos planos do Senhor, até para quebrar ciclos, né, na minha vida, porque ninguém da minha parentela teve ali um casamento bem-sucedido, abençoado. E aí o Senhor também me fez, em momentos de dores no meu casamento, dizer, fica. Eu falei, não, eu quero sair, eu não quero mais. E ele dizer, fica. E eu falei, não tem como eu ficar. E ele fala, fica, porque vou eu restaurar e fazer. Então Deus também restaurou meu casamento para quebrar esse ciclo de ter filhos com pais separados. E mostrar... Era o que o inimigo estava tentando fazer, né? Isso aí. Porque tudo estava se encaminhando bem. Sim. Né? Até acontecer os processos, aí, opa, o inimigo, eu vou fazer dela do jeito que foi na vida dela. Sim, exatamente. E ele queria, e foi exatamente isso. Todos os processos, depressão, família destruída, né? Que veio das outras gerações, ele queria fazer comigo. E talvez, assim, eu não sei como é que foi no profundo, até você estava esperando teu filho, até aconteceu a mesma coisa com teu filho, o que aconteceu contigo, de ser rejeitado ou registrado depois, não sei como é que estava o processo, né? Que você falou que passou um processo, né? Foi. Tu vê, né, Luciana, o ciclo se repetindo, né? Sim.
E aí eu fiquei imaginando você com teu filho no ventre Uhum. e a tua filha pequena. Como é que você conseguia? Sim. Alguém te ajudava? Então, meu esposo nessa época estava trabalhando. E assim, a minha filha, ela é muito de Deus. Porque eu lembro dela sentada e eu chorando muito, eu não conseguia esconder, sabe? Sim. Porque tem gente que realmente hoje não é bom a gente chorar na frente dos filhos, mostrar as nossas... Mas era tanta dor que não tinha como. E aí, ela olhava pra mim e ela dizia, mamãe, não chora. Mamãe, por favor, eu te amo. Sim, e assim, partia meu coração. E aí eu falava, meu Deus, mas eu quero ir embora. Mas tem ela, tem ele aqui no meu ventre. Como é que vai ser? Isso aí, como é que vai ser? Eles vão ficar sem mãe e tudo mais. E assim, ela foi muito usada por Deus. Ela tem muita sensibilidade. Ela é uma promessa mesmo de Deus. Ela tem muita sensibilidade espiritual, ela tem muita, assim, alguns dons já visíveis nela, né, do Espírito Santo, e ela foi muito usada por Deus de me abraçar, de olhar nos meus olhos mesmo, botar a mãozinha dela pequenininha, assim, mamãe, não chora, e assim, foi o cuidado de Deus ali, através da vida dela, e foi bem doloroso, assim, eu não consigo nem dimensionar, explicar pra você a dor. E assim, né, você olhar assim, mesmo você ali sem força, olhar pra ela e falar assim, por eles vale a pena. Sim, sim, verdade. Eu não tô mais sozinha. Sim, verdade. Como é que eu vou fazer isso com eles, né? Sim. Que seria com eles, porque eu Exatamente, embora, né? Exatamente. O inimigo é sujo, né, Luciana? Muita coisa, né? Ele investiu com muita força em vários momentos. E esse processo de que você ficou assim até restaurar o seu casamento e você se colocar de pé, durou quanto tempo? Olha, do casamento foi um processo assim bem longo. Não consigo dizer exatamente os anos, mas eu não consigo dizer os anos, mas eu acho que a gente estava na pandemia, acho que meu filho 2020, né? Isso, a gente estava na pandemia. Eu acho que começou a ficar melhor ali, acho que foi entre 2021 e 2022, mais ou menos, ou seja, faz pouco tempo. Sim, ali. faz pouco tempo. Né? 2021, 2022, que de fato Deus deu um basta de verdade. E ali ele restaurou completamente, assim, o meu casamento e também o meu esposo ali, né, que precisava ali ser restaurada pelo Senhor. E aí hoje eu olho pra trás e eu falo, Senhor, obrigado, porque ele é um paizão, ele é um maridão, ele é assim, o homem da minha vida de verdade. Valeu a pena perseverar, né? Porque se você é outra, não aguento, não quero mais, não aguento. Isso aí. Né? Ia destruir uma família. Sim. Né? E Deus não tem prazer nisso, né? Ia ser mais uma mãe mais uma família destruída, mais outras crianças com traumas, né? Através dos testemunhos que a gente tem ouvido aqui, as pessoas que têm passado por aqui, tem um pós-pandemia que toda família que sobreviveu unida ali à pandemia se mantém unida até hoje, né? Porque veio mesmo para destruir as famílias, né, Carla? Pelos testemunhos assim que a gente vai ouvindo, sempre é algo relacionado à pandemia à família. Eu lembrei aqui agora também da Silvânia, falando, né, eu vou partir, porque ela teve a Covid, né, 19, ela e meus filhos. Como ficarão, né? Eu lembrei agora da Silvânia, ela contando aqui. E a pandemia também veio assim, teve famílias que se uniram, outras se afastaram, por conta até daquela coisa, não posso ficar perto, vou deixar lá, e muitas pessoas morreram isoladas, enfim, são estratégias, às vezes até por falta de sabedoria, que o inimigo usa para poder danificar, né, as famílias, né? Sim, o maior ataque dele, né? O maior ataque é na família, verdade. E quando começou o seu ministério com as mulheres? Foi nessa época. Você começou nessa época? Foi em 2020, isso. 2020 ali, quando meu filho nasceu, eu tava grávida de 4 meses. Acho que quando eu tava com 4 meses, foi 2019, ele nasceu em 2020. Nasceu em 2020, em abril. E ali, mas assim que Jesus passou naquela madrugada e me curou, ele já fez arder no meu coração essa questão de mulheres. E aí, quando ele nasceu, e eu comecei a trabalhar com mulheres em uma igreja, apresentei para a pastora da igreja na época,
Ela foi lá, abraçou, falou, vamos fazer. E aí eu comecei. Ali começou o ministério. E eu não sabia, assim, não tinha ideia do que seria, como aconteceria. Eu falei, eu só preciso reunir mulheres e contar para elas o meu testemunho. E dizer que Jesus cura, que Jesus faz, que ele é bom. A princípio era só isso. E aí começou as reuniões de mulheres, né, semanais ali, e aí as mulheres começaram a vir de tudo quanto é lado, via mulher, e Deus começou a fazer um mover ali através, né, desse projeto com mulheres. Daqui a pouco mulheres de longe queriam, a gente já fazia no monte, já ia com mulheres pro monte. E aí o Senhor foi só fazendo de lá para cá, né? E aí, até a princípio, era só isso, a questão da depressão. Jesus me curou, falar que ele cura. Uma mensagem simples e falar que ele me curou. Depois o Senhor começou a me trazer para esse lado de paternidade, né? Porque apesar de ser curada e da depressão, ainda tinha comportamentos meus de não se sentir amada, de não se sentir aceita, de buscar a validação das pessoas. E eu não entendia por que eu sou assim, por que eu tô agindo dessa forma. E eu fui procurar ajuda. Aí foi quando eu fui procurar a terapia. E aí eu entendi o que estava acontecendo, que era a falta da paternidade, né, que me fazia ter aqueles comportamentos, pensar daquela forma. E eu fui começar a pesquisar e estudar sobre isso, e eu descobri um mar de coisas, né, porque eu entendia porque que eu era muito, assim, religiosa. Eu vim de um lugar religioso, né, da igreja, uma igreja muito religiosa, e eu entendi por que eu fazia muitas campanhas, e eu falo até hoje, eu quero deixar claro, eu faço campanha, eu oro, eu jejuo, eu faço todas as questões, né, que a gente precisa fazer, mas eu não coloco as minhas emoções nisso, no sentido de eu vou fazer isso aqui para Jesus fazer um milagre ou me dar uma vitória sem que eu cumpra princípios e obedeça. Aquilo que você falou, o sacrifício sem a obediência. Sim. Então eu fazia muito sacrifício, assim, de ficar o dia todo no monte, de ficar no sol, no monte, para Deus me dar a vitória, né? Mas tinha alguns princípios básicos que não eram cumpridos. E aí a minha vida era, assim, uma embolação, assim, né? E aí o emocional completamente desnorteado. E eu entendi que o inimigo ele se esconde atrás das nossas emoções. E aí o Senhor foi me levando para esse lugar de estudo, esse lugar de ser também meu próprio estudo, objeto de estudo, de olhar para a minha vida e entender por que eu busco tanto. E ainda assim, tem ciclos na minha vida que não tá se rompendo. Parece que vai se repetindo. Eu mudo de ambiente, mudo de pessoas, mudo de amizade, mas o ciclo não se rompe, ele se repete. E aí, Deus não muda aquilo que a gente não reconhece. Eu precisei reconhecer que a falta do meu pai estava fazendo falta para mim, né? Que o amor dele lá atrás fez falta. E era difícil até eu ver a Deus como pai. Eu não conseguia ver Deus como pai. Eu só via ele como meu Senhor. Eu tinha muito medo de Deus. Crente ainda, já há anos. Tinha muito medo. Eu falava, se eu fizesse qualquer coisa, não era, assim, pecado que as pessoas ditam, pecado grande. Mas, assim, faltei um culto. Meu Deus, Deus vai me matar. Deus é um carrasco, né? Dá na visão, né? Sim. Falava, meu Deus, Deus vai me matar. Deus vai tocar na minha filha, no meu filho, vai matar, ele vai matar eles. Porque isso também me foi ensinado. E aí eu falava, meu Deus vai me matar. Então eu só via Deus como meu Senhor. Alguém que tava com a espada, assim, no meu pescoço, que a qualquer momento ia me matar. E não é nada disso, né? Não é nada disso. Eu não sabia o que era um Deus Pai. Eu não sabia nem orar, Deus, Pai, assim, os detalhes do Deus Pai, porque o Pai é o quê? Ele é protetor e provedor. Sim. A questão também, muita mulher não consegue abaixar a guarda no sentido de deixar Deus prover e confiar, porque não teve um pai, e aí o pai é provedor, então ela acredita que Deus nunca vai prover para ela. Ela não sabe que Deus pode, se ela falar assim, eu quero um bolo de pote. E Deus Pai pode dar um bolo de pote, chegar um bolo de pote para ela. A gente acredita que Deus é só o Deus do extraordinário, do milagre muito grande, da multiplicação dos peixes. Mas Deus é o Pai. De pequenas coisas, isso, né? Isso aí. Deus é pai mesmo, um paizão que quando a gente se relaciona com ele em intimidade, ele não... A gente vê até os processos de forma diferente. O processo não é Deus vai me matar, Deus tá me punindo, é Deus quer me ensinar algo com isso aqui. Deus quer me dar maturidade nisso aqui. E aí você vai se relacionando de forma diferente. E aí foi quando eu vi esse mar e eu começou a chegar mulheres pra mim, mar de oportunidade, começou a chegar mulheres pra mim da mesma forma. Já jejuei, já orei, já fiz de tudo e meu marido não muda. Então deixa eu ver quem você é em casa. Aí a mulher, ela... Fala tudo, Nossa, até xinga, tinha mulheres que até xingava, mas ela tava num monte... E eu falava, meu Deus, assim, como é que você quer que Deus faça? Mas foi ensinado pra ela isso, que se ela for no monte, se ela jejuar 7 dias, se ela ficar em oração a madrugada toda, Deus vai fazer.
E aí eu comecei a trabalhar com essas mulheres, de fato, Deus Pai, os princípios, as emoções. Espera aí, você não tá jogando para Deus uma responsabilidade que talvez era do seu pai, e aí, ou uma responsabilidade que é sua, e eu comecei, Interessante sabe? isso, sabia? Sim, ela tá falando assim coisas que é exatamente... Muita gente não... mas é exatamente isso, porque assim, a mudança é aquilo que eu vivo repetindo, para o que a gente fala aqui. A mudança tem que começar em você. Sim. Depois através de você. Sim. Porque eu era uma pessoa muito difícil. Uhum. Eu era uma pessoa muito difícil. E quando eu voltei para a casa do Senhor, isso foi trabalhado em mim. Uhum. Isso aí foi trabalhado em mim, porque eu não abaixava a cabeça para homem nenhum. Meu esposo, coitado, sofreu muito comigo. Nossa. Ele sofreu muito comigo. Uhum. Então, assim, quando eu vim para a casa do Senhor, que ele viu a mudança em mim, Uhum. Ele que viu. ele foi lá na frente e aceitou Jesus. Sim, E depois isso aí. passou pelas águas. É isso. Porque meu esposo nunca foi evangélico, Aham. né? Ele nunca tinha ido à igreja, frequentar. Então, ele me viu ir para a igreja, ele me viu começar a tomar a ceia, ele viu a transformação em mim. Uhum. Ele falou, esse Deus é de verdade. É. Eu quero servir esse Deus também, porque se ele mudou ela... Sim. Porque eu saía para beber e ia. Você vai? Não, eu vou. Uhum. Sim. Tô nem aí, entendeu? Eu Aham. passava por cima dele que nem um trator. Uhum. Sei que ele renunciou muitas coisas para estar Permanecer, né? como homem, assim, eu Uhum. digo, né, do comportamento de homem. Eu passar por cima dele que nem um trator. Então, é isso aí. Primeiro a transformação na gente, Isso. depois através de nós, Exatamente. Isso desse aí. jeito aí. Isso aí eu costumo de chamar de autorresponsabilidade. Eu falo muito isso com as mulheres, né? Sim. Que eu comunico. E aí, às vezes, elas chegam falando, é porque meu marido é isso, é porque eu não tive o pai, eu não tive isso e tudo mais. E eu faço ela olhar pra elas, exatamente trazer essa autorresponsabilidade. Porque quando você tem alguém pra culpar, você não muda. Se você culpa o seu marido, seu pastor e teu filho, você vai culpando, você não muda, você se vitimiza. Agora, quando você traz a responsabilidade pra você e olha, tudo bem, eu falo, não importa o que fizeram pra mim até aqui, não importa o que me aconteceu até aqui. O importante é o que eu vou fazer a partir do que me fizeram. Eu vou fazer o quê? Eu vou ressignificar, eu vou mudar. E eu não vou mais viver essa história. Essa história não começou em mim, mas ela termina em mim. Então, quando eu trago essa autorresponsabilidade, dizendo, tudo bem, fui rejeitada, tudo bem, aconteceu, tudo bem, doeu demais, mas ela acaba hoje, ela termina hoje. Agora eu vou ser cura para quem chegar perto de mim. Eu vou ser cura para os meus filhos, os meus filhos não vão viver, e aí eu me autorresponsabilizo. Agora só quem é responsável pela minha mudança sou eu. Responsável pelo meu futuro, pelo meu destino, sou eu. E aí a gente muda. Mas enquanto mulheres, elas colocam a culpa em todo mundo, elas não vão mudar. Porque quando você traz pra você, você vai olhar pra você, quem quer se culpar? Ninguém quer se culpar. Então, quando você se autorresponsabiliza, eu não vou me culpar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. E aí vira uma chave na vida da... Exatamente isso. Eu tinha uma arrogância, uma prepotência, assim, que eu não pedia desculpa. Uhum. Abaixar a cabeça, pedir desculpa, não, tá sempre certa. Sim, sim. É aquela Autoritária, né? Entendeu? Eu tava uma sempre energia certa. masculina, né? Isso, até com as minhas filhas. Uhum, sim. Então, quando esse comportamento mudou, até a minha relação com as minhas filhas mudaram. Sim, muda tudo à nossa volta. Exatamente. Porque era o que eu falava e ponto. Acabou, entendeu? Então, Sim. isso aí muda muita coisa dentro de casa mesmo. Você viu alguma coisa assim que teria que mudar em você por conta do processo que aconteceu com você e teu esposo? Sim, sim. E você viu assim, eu tenho que mudar em alguma coisa Sim. que também eu preciso mudar, com certeza. Então, essa questão dessa energia masculina, né? Porque que eu era a moleque macho na adolescência, né? A mulher que batia nos meninos, que soltava pipa, que jogava bola. Por quê? Porque quando você não tem a figura paterna, você se faz da figura paterna. É assim, eu não tenho quem me proteja. A figura paterna é proteção e provisão. Eu não tenho quem me proteja. Então, eu vou me proteger. E aí você se torna a mulher brigona. A mulher que não leva desaforo para casa. A mulher, né, que é o macho mesmo da casa, né, ou da vida ali. Porque você acredita que ninguém vai te ferir, te machucar, né. E quando eu tive depressão, foi interessante que eu falei, meu Deus, eu fui tão, assim, reativa,
tão, assim, essa energia masculina pra ninguém machucar, e acabou que um monte de gente me machucou. Então, não adiantou essa capa da mulher forte, né? Então, eu era essa pessoa de, assim, eu mando, é eu que falo, você não quer, não? Então, o problema é seu, eu tô indo, era mais ou menos isso. E aí, eu fui mudando, né, aos poucos, e até hoje, eu preciso me lembrar que eu sou a esposa e não sou o marido. Senão volta, né? Sim, sim. Até hoje eu tenho que me lembrar que eu sou a esposa e não sou o marido da casa, então não passava nada pra ele, fazia tudo o que eu queria, não tinha, assim, eu mando e acabou. Mas aí eu tive que mudar também, e tive também que deixar ele nas mãos de Deus. Foi uma virada de chave pra mim também, porque eu ficava nessa de só buscar por ele, Deus, muda ele, muda ele, muda ele. E aí eu falei, Deus, coloco nas tuas mãos, mas eu queria mudar e fazendo também ele mudar, assim, você tem que mudar. Do seu jeito, né? Você é isso, você é aquilo, falando. E aí eu falei, eu não vou falar mais nada, é Deus quem vai fazer. E aí, numa madrugada, eu tive um sonho também. Deus fala muito comigo em sonhos. Eu tive um sonho. Deus me mostrou. E assim, vi uma voz assim, em 6 meses ele vai mudar. Assim, como se fosse uma voz. E aí, de fato, dentro desses 6 meses, tudo mudou da água pro vinho. Quando eu parei de falar. Isso aí é uma dica para as mulheres. A gente fala, fala demais. Né? Isso aí. Isso é uma dica para as mulheres. Quando a gente para de falar. Porque a gente não tem o poder de mudar o outro. A gente não tem o poder. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Então, é Deus quem muda. E às vezes a gente só precisa se calar pro outro mudar. Enquanto a gente fala, ele fica mais resistente. E quando eu parei de falar, eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. Eu vou só ser a mulher que o Senhor me chamou pra ser. E aí mudou. Assim, não foi algo assim, dessa vez sobrenatural, algo... Ele mudou, literalmente. E graças a Deus, e como eu falei, né? E também a sua mãe te conduziu assim, né? Sim. Olha só, você tem que trabalhar, não depende de homem. Eu falo isso pra minha filha. Ai, meu Deus, não faça. Porque, assim, é errado. Sim. Mas a gente cria uma proteção, porque eu sou uma improvável também. Depois eu vou contar meu testemunho. Eu perdi meus pais cedo. Sim. Tive minha vida do meu jeito. Fui criada, assim, sem uma base. Aí isso depois a gente fala pra frente. Aí tive filhos do meu jeito. E ali eu, Carla, comecei a ter aquela capa de proteção. Ninguém vai me machucar, ninguém vai fazer isso comigo. E a gente precisa de ser curada sobre isso. Sim. Aí vem a falta do pai. Uma figura paterna. Isso. Aí quando você tem filha, você fala, ó... Não deixa homem nenhum te pisar. Você tem que trabalhar, ser independente. Isso. Mas eu já falo pra ela assim, ó, mas não pra você pisar nele. Mas se um dia ele te largar, você não depende totalmente dele. Mas aí você já libera no mundo espiritual uma palavra de se um dia ele te largar. Exatamente. Tá? É tudo errado. Sim. Entendeu? Aí o inimigo então, já pega isso no ar, assim. E já tenta fazer com que um dia ela se separe. Exatamente. Ou qualquer coisa mínima, um dia... Assim, coisa pouca, ela vai lembrar das suas palavras. Exatamente. Minha mãe disse uma vez que se eu era pra ser independente pra não aturar isso aqui, então não vou aturar isso aqui não, tô indo embora. Exatamente. E aí ele destrói, né? Aí eu lembrei da sua fala, né? Com a sua mãe falando pra você, vai trabalhar. Aí eu lembrei, falei, eu falo isso pra minha filha. Eu desde quando eu voltei pra casa do Senhor... Eu tenho orado muito pelos meus filhos. Desde Pedro, Luciano, Beatriz, Isabela, eu oro muito pelas minhas filhas também, porque eu criei... Beatriz tem 26, Isabela vai fazer 25. Eu criei 2... Elas me viram trabalhar, né? A festa no trabalho, eu levava elas passavam... Elas viram a minha vida e eu falava isso para elas. Eu falava, estuda. Seja independente, não dependa de homem pra nada. Eu sempre repeti isso pra elas, entendeu? Porque minha mãe criou as filhas pra se casar e ter filhos. Né? Pra casar e ter filho. Eu falei assim, eu não vou criar minhas filhas pra casar e ter filho. Elas vão ser independentes, não vão depender de mim pra nada. E desde quando eu voltei pra casa, Senhor, minha oração é, Senhor, dê uma família para minhas filhas. Que elas queiram, prepare um marido para as minhas filhas. Que seja um homem bom pra elas, que elas sejam uma boa esposa, sabe? Eu comecei a orar e a profetizar sobre a vida das minhas filhas, porque... eu criei elas assim, e elas são assim, elas são muito independentes, elas são muito parecidas comigo antes de vir para a igreja. A Isabela, então, até na autoritária de as coisas têm que ser do jeito dela, assim, é parecida, sabe? Então eu oro muito por elas, e desde quando eu voltei para casa do Senhor, a minha oração tem sido essa: Senhor, preparar uma esposa para o Luciano, para preparar
a Beatriz, com a Isabela. O Pedro vai ser meu companheiro sempre, né? Sim. Meu filho tem necessidades especiais, meu caçula, mas também está nas orações do Senhor. Para Deus nada é impossível. Nada é Deixa impossível. Deus Verdade. agir. Verdade. Aí tu vê a sequência de pessoas que passaram. Repetindo. Eu passei e ali você vai também não querendo que a sua filha passe, mas a gente precisa de ser curada. Sim, sim. E quantas mulheres estão dentro das igrejas passando por isso Nossa. e no ciclo achando que tá fazendo certo? Carla, é muita mulher. Assim, Fala um pouco aí pra essas mulheres, Leidiane. Nossa, é muita mulher que tá dentro da igreja e a vida não anda, sabe? Tenta várias coisas, faz várias coisas diferentes, várias campanhas diferentes, mas a vida não anda. E aí pode ter certeza que se você olhar para sua história, né, se essa mulher olhar para a história dela, olhar para a infância dela, ver o que faltou na infância, o problema é emocional. Não é mais o diabo, porque o diabo ele tem que sair em nome de Jesus. Então, no momento que eu faço uma campanha e eu expulso esse diabo da minha vida, ele tem que sair. Agora, se eu tô 10 anos, 20 anos, e a pessoa fala, tô no deserto. Aí tem gente que diz, tô na prova, e não é prova, é ciclos emocionais que viciaram, é padrão emocional viciante. O que é padrão emocional viciante? É que o nosso cérebro não sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que é repetido. Então, desde a infância, se é repetido um padrão de comportamento, de pensamento, né? Você vai repetindo isso até a sua vida adulta, para ele aquilo é o certo. Vou dar um exemplo muito claro. Mulheres que vivem em relacionamentos tóxicos, né? Desde a infância, o pai largou a mãe, o pai bateu na mãe, o pai fez um monte de coisa com a mãe. Então, para ela, aquele ali é um padrão de amor. A criança olhando aquilo ali, ela não vai entender, ela vai olhar e pode até pensar, tá errado. Mas ela viu tanto que pra ela aquilo ali é o padrão de amor. Então ela entende. Se torna natural. Natural. E aí o cérebro dela entendeu, isso aí é amor. Então automaticamente ela vai atrair, aí ela vai pensar assim, ó, quando eu crescer, eu não vou jamais viver o que minha mãe viveu. Isso acontece muito. Não vou viver o que minha mãe viveu. Quando ela cresce, ela arruma um marido. E esse marido é parecido com quem? Com o pai. Eita. Por quê? Porque é o que o cérebro dela registrou como parecido, aquilo que era padrão, que ela viu. E aí, quando ela vê aquele homem igual o pai, ela não consegue sair desse relacionamento, porque ela viciou. É como se fosse uma droga mesmo. O cérebro dela viciou naquelas emoções de apanhar, de ser rejeitada, de ser abandonada. E aí, ela tá viciada naquelas emoções. E enquanto ela não se curar, ela pode trocar. Eu já conheci história de mulher que ficou com 5 maridos. 5 maridos, de separar, divorciar e casar com outro. E o outro fazia a mesma coisa que esse. E ela se casa com outro e fez a mesma coisa. O mesmo padrão, até indo embora era a mesma coisa. Ele levantou um dia, foi embora, largou, não quero mais. E aí, enquanto essa mulher não se cura, não entende, não olha para a história dela, como eu digo, Deus não muda o que a gente não reconhece. Se ela não reconhecer, eu preciso de ajuda, eu preciso quebrar esse ciclo, eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso sair disso, ela vai continuar repetindo isso. Não adianta ela ficar... Não é que não resolva, tá, gente? Em nome de Jesus. Nossa. A oração, o propósito de jejum, ela é essencial na nossa vida. Mas existem as emoções, existe a alma que precisa também ser olhada. Então, se ela juntar, eu sempre falo, se chamar o Espírito Santo, juntamente com a cura das suas emoções, mulher, você vai saber o poder que você tem em Deus e você vai conseguir romper. E aí, quando essa mulher se cura, ela consegue dar novos caminhos neurais. O que é isso? É quando você, a nossa mente, nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, quanto mais eu repito, mais eu ensino ele. Então, ela repetiu a vida toda esse padrão, pensamento, comportamento e tudo mais. Então, agora, o que eu quero? Eu quero me curar. Então, eu vou fazer agora, mostrar para ele novos padrões de repetição. Primeiro, eu tenho que sair do lugar que me adoece. Eu tenho que sair do ambiente. Eu tenho que largar, abandonar pessoas que me adoecem. Eu tenho que sair do lado de pessoas que me adoecem. E agora eu vou começar a mostrar para ele um novo padrão. Eu vou falar coisas que me tragam a cura. Se a mulher tem pensamentos sempre de morte, de sempre alguma tragédia vai acontecer, algum mal vai acontecer, eu começo a falar. Não, o Senhor está comigo, minha casa está guardada. Falar mesmo, que aí o seu cérebro vai entender. Opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí isso é bíblico também, né? Que a palavra tem poder, Sim. né? Que a palavra traz vida, a língua. Então, quando ela começa a falar, o cérebro vai entendendo. Aí o padrão, ela vai repetindo padrões comportamentais diferentes. Ela vai começar a se comportar diferente, ela vai começar a acreditar que ela é filha de Deus, vai curar a identidade dela, vai começar a olhar para Deus como pai. E ela vai repetindo isso, o cérebro dela vai entendendo que agora é um novo padrão. E ele vai aprender. Ele tipo assim, parece burro, mas às vezes ele é inteligente, o cérebro, né? Sim, é. E aí ele vai aprender. Ah, então ela tá repetindo. Ah, então agora ela não aceita mais homem abusivo. Ah, mas agora então, agora o padrão dela é de um homem de
Deus. E assim, é basicamente isso. Ele vai entendendo, então agora ela vai começar a mudar, e é toda a história. Quando o Senhor me curou, eu entendi, comecei a dar novos caminhos neurais pro meu cérebro e repetir novos padrões. Gente, é algo assim... Mudou, sim. Completamente. Completamente, né? Completamente. Tudo à minha volta ficou mais leve. Eu era uma mulher muito pesada no sentido de... Com esses pensamentos também demoníacos de que algo vai morrer. Uma tragédia, alguém vai morrer. Uma tragédia vai acontecer. Né? Uma opressão maligna, porque o inimigo vai se beneficiando dessas dores emocionais. Então ele vai entrando, era uma opressão, parecia que eu ia ficar maluca a qualquer momento. E eu ficava ali naquela opressão, aquela coisa assim. E eu achava que nunca ia conseguir ser livre, seguir em paz, uma mulher feliz, né? Ter a vida de abundância que o Senhor me deu. Achei que nunca ia acontecer, mas quando eu comecei a mudar tudo isso, os padrões, comportamento, pensamento, de sair dos lugares que me adoecem, mudar tudo, pronto. Parece assim, um negócio... Aí tudo foi colocando no lugar, né? O que tava fora... Tudo, Carla. Tudo foi andando, assim, caminhando. Aí você começa, de fato, as bênçãos do Senhor vêm até você. Você fica feliz, leve, assim, aquele peso, sabe? Aquela opressão. E aí você vai entendendo também, quando você pensa que vai ter um gatilho, por exemplo, um ambiente. Esse ambiente está me trazendo um comportamento que eu já vi acontecer. Essa pessoa aqui, então, já entendi. Então, vou sair, vou repreender esse meu pensamento e vou seguir. E aí você vai também se, sabe, policiando. Sim. E aí as coisas vão acontecendo assim, naturalmente, parece algo assim que é muito difícil, mas não é difícil, só que isso não é ensinado. Não é ensinado. Isso não é ensinado. E tem muita gente aprisionada, né? Muita, principalmente mulher, né? E não sendo felizes, né? Isso. Tem pessoas que se amam e se maltratam. E não vivem felizes. Isso, muito. Dificuldade de falar que ama, de abraçar. Sim, Tem casais que a gente escuta que não se beijam mais. Que não se abraçam mais. Verdade. E moram no mesmo teto. No mesmo teto, exatamente. Muito complicado, né? Então, assim, querer mesmo... Eu reconheço que preciso de cura, de mudança e seguir esse caminho. Sim. E por onde essas mulheres devem procurar, Leidiane? Fala aí naquela câmera ali, ó. Isso, deixa as redes sociais, né? Que ela pode ter acesso. Sim. Então, o meu Instagram é Leidiane Lúcia, tá? Como se fala mesmo, tem gente que acha que é com Y. EULEIDIANE Lúcia. Então é só isso. Leidiane Lúcia. Lá você vai encontrar vídeos que vão te ensinar muito, vão te despertar muito. Você também vai encontrar a mentoria que tá lá no link da bio. Também tem um grupo, Projeto Débora, que é completamente gratuito, que eu tenho ajudado e tratado muitas mulheres também nesse grupo gratuito. E tem meu número lá também, ou direct. Fica à vontade, eu estou lá para te servir, tá bom? Coisa linda, né? Você trabalha com outras mulheres que te ajudam nesse processo aí, de cura? Ou só você... Do Projeto Débora, existem intercessores, né, que me ajudam ali. Agora, na mentoria, por enquanto, não. Por enquanto, só tem eu mesmo. Mas por enquanto, eu creio que vai crescer. Sim. Vai crescendo, né? Vai crescer. Em nome de Jesus. Linda. Vamos caminhando para o final, né? Sim. Exatamente. Minha irmã, gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para essas mulheres. Como você ficou durante muito tempo gerando ali, né? Você ficou gerando a expectativa do filho. Sim. Né? Umas podem estar esperando ali, gerando uma expectativa, pode ser de cura, né? De libertação. Sim. Né? Gerando uma expectativa de algo na vida dela e que acha que tá passando 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, isso nunca vai acontecer comigo e acaba desistindo no meio do caminho, ali no processo, né? Sim. Não permite o descansar, o esperar. Sim. E, ao mesmo tempo, o descansar em Deus. Sim. Deixa uma mensagem para essas mulheres que eu tenho certeza que estará recebendo essa mensagem aí e que você estará tocando muitos corações aí, minha irmã. Deixa uma mensagem para essas mulheres que estão aguardando aí. Em nome de Jesus. Primeiro, eu quero dizer que você é filha de Deus. E talvez você não se vê como filha. A filha descansa. Filha descansa no pai porque sabe que o pai está trabalhando. E falando sobre gerar, eu me lembro exatamente do meu parto.
parto, né? E quando a gente vai dar à luz, a gente gere, quando a gente dar à luz, parece que não vai nascer. Parece que a gente é a dor que parece que vai acabar com a gente, a dor da morte, né? E talvez você esteja exatamente passando nesse tempo de dar à luz. Então parece que não vai acontecer, que você não vai ver a promessa se cumprir. Mas eu lembro que a enfermeira, ela disse pra mim, faz só mais um pouquinho de força, porque tá vindo. E eu não via nada acontecer, eu falei, ela tá me enganando. E é exatamente isso que a gente pensa quando Deus fala, continua, faz só mais um pouco de força, porque eu vou fazer. E ela dizia pra mim, continua, Leidiane, você é forte. E eu vi o cuidado de Deus, é exatamente dessa forma que Deus faz conosco como filha. E aí ela disse, agora vai. E foi a minha última força quando eu fui dar à luz à minha filha. E aí a minha filha nasceu, Camille Vitória. E aí eu aguentei, suportei e eu olhei a promessa. Então talvez você esteja exatamente nesse estágio de dar à luz. E tá doendo demais, parece que não vai acontecer, assim como eu achei que muitas coisas não iam acontecer, mas o Senhor que faz você sentir a dor do parto, faz também você dar à luz e olhar para a promessa, seja ela qual for. Então Deus me curou da depressão, Deus restaurou meu casamento, Deus me fez gerar uma filha depois de uma perca, Deus me curou das minhas emoções e hoje, para honra e glória do Senhor, eu cuido de mulheres e você também. O seu processo vai gerar um grande propósito, o seu testemunho vai curar, libertar, sarar e salvar a vida de muitas mulheres. Então continua firme, porque o Deus que faz a promessa, ele não mente, não erra e nem troca de endereço, talvez você ache. Ele trocou de endereço quando ele prometeu para mim. Não, ele prometeu para você e é você que vai viver em nome de Jesus, mulher. Deus abençoe. Glória a Deus. E Glória pegando a Deus. aí um gancho, quero saber como é que foi aí o desfecho aí do nascimento do teu príncipe, do teu filho. Sim. Não, tem que te falar. Sim. Ele, depois, eu consegui levar a gestação e aí eu já fiquei, quando Deus me curou, eu já fiquei com muito medo. Eu falei, Senhor, porque eu sei que a criança sente as emoções, eu falei, Senhor, que não aconteça nada com ele, que ele venha saudável, que ele viu uma criança, sabe, tão tranquila e tudo mais. E aí, no dia do parto, o que aconteceu? Eu ia ter também natural, só que natural são só enfermeiras, não são médicas, né, que é uma casa de parto. Então, eu fui pra lá, chegou no dia, deu um pico de pressão. E a pressão subiu. Aí me colocaram na ambulância, tiveram que me levar às pressas pro hospital. E eu lembro que eu estava também ali, meio desnorteada, a pressão lá em cima, mas o Senhor também cuidou de mim e ele nasceu para honra e glória do Senhor, né? Deu tudo certo e hoje ele é uma bênção mesmo. Não sei se você já viu no status. Ele é lindo, né? Ele Seus filhos são lindos. Ele é uma bênção, assim, aquela criança bem agitada, bem abençoada. Sim, o nome dele é Cauã. Mistério puro. Cauã. Não podia deixar de falar do Cauã, né? Senão verdade. ele podia ver o podcast. Ué, peraí, mãe, você Não só falou de mim, só falou da Camille. exatamente. Verdade. Filhos têm disso, né? Sim. E aí tá aí minhas duas promessas, né, do Senhor. O Senhor disse, e eu pedi um casal, Deus me deu um casal. Deus é lindo, gente. Glória a Deus é Deus. lindo. Deus cumpre Amém. promessa Muito- e realiza sonho. Tô feliz, né, pelo teu testemunho, Amém. né? O inimigo tentou ali, Tentou. mas também não é tudo inimigo. Deus permitiu algumas coisas. Sim, tudo E tem colocou propósito. tudo no lugar e vocês estão caminhando, né? Até que Sim. Cristo venha Em e é nome isso de aí. Jesus. E Sim. você tá sendo usado aí para curar outras mulheres. Sim. E é verdade. muito importante isso, né? Alguém se levantar. Porque É. tem pessoas que não vão ter essa força. Ah, não, eu tô cansada. Já vivi. É. Não, eu vou cuidar de outras vidas, trazer problema para mim. É Parabéns. verdade. Amém. Continua nesse propósito aí, porque tem muita mulher. Tem pessoas, né? Não é só mulheres. Tem homens também É verdade. com problemas, Sim, né? sim. A humanidade Uhum. está doente, né? Verdade, a cara. maior parte estão doentes. Então, nós precisamos de reconhecer É verdade. o quanto a gente precisa dessa cura. Sim, né? verdade. Amém. Amém. Então, vamos caminhando para o final. Tem algum agradecimento, Carla de Deus? Eu quero pra tudo que você tá agradecer, né, fazendo? a Igreja Verbo Divino, que se colocou à disposição aí para nos ajudar, né? E Pastor Kleber, Pastora Jaque, uma bênção. É. E você, né, é ovelha deles, né? Sim, sou ovelha. Quero deixar esse agradecimento aí, Pastor Kleber, Pastora Jaque, é isso, tamo junto. Endereço, Rua José Cabral, 526, Isso. fica lá no bairro Valverde, Valverde. Nova Iguaçu, tá bom? Isso. Beijos. Vamos caminhando para mais o final de podcast. Agradeço muito pela sua presença, Amém. por aceitar estar aqui conosco Amém. neste dia.
Né, Carla de Deus? E você também agradeça. Sim. Quem você queira agradecer, Sim. fique à vontade. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Agradeço a vocês também por abrir essa porta, né. Agradeço a minha família, né, meu esposo, meus filhos lindos. Agradeço minha mãe, minhas amigas que estão aqui também, a minha igreja, o pastor Kleber, por ter feito essa ponte. E é isso. Isso aí. Obrigada. Nada. E entre os agradecimentos, eu venho agradecer as pessoas que estão ali, né, deixando comentários, agradecendo ali, palavras de carinho. E também tem pessoas que tentam contar a sua história através dos comentários nos nossos vídeos aí no YouTube. E hoje eu venho deixar um agradecimento para um rapaz chamado Walter Benex. Ele tentou contar mais ou menos a história dele ali, que aos 59 anos ele teve um problema de saúde. Ele não consegue explicar muito bem nos comentários, foi em 2025. Aos 59 anos ele teve um problema muito grave. Walter, eu venho te dizer, meu amigo, vai lá no Instagram, Os Improváveis, podcast Os Improváveis. Conta a sua história direitinho pra gente, que a gente passa a sua história aqui na íntegra, da maneira que você achar que deve ser contado. Tá bom? Te agradeço por nos procurar e passar um pouquinho, mas explique pra gente com mais calma. Te agradeço por deixar um pouquinho da sua história aí e te digo que vou ficar ansiosa para poder aguardando a sua mensagem e poder conversar melhor com você. Amém? Não só você, como todos que ali passam e deixam um bom dia. Estamos aqui te acompanhando. E para você que queira contar a sua história, deixe lá, entra lá no nosso Instagram, deixe no direct, que estaremos aqui, né, Sim. Carla, para passar a história Exatamente. daqueles irmãos que, às vezes, distantes e não conseguem, né? A gente não tem essa possibilidade de estar frente a frente como estamos hoje aqui com a Lidiane. Exatamente. Amém? Agradeço pela sua presença, por vir, chegar até aqui o final. Muito obrigado, meu irmão. Eu tenho certeza que cada palavra lançada aqui é uma semente plantada no coração e eu tenho certeza que dará frutos. Amém, Carla de Deus? Amém. A esperança para a árvore cortada. Glória Ao a cheiro Deus. das águas Glória a Deus. brotará. Aleluia. Nos siga, compartilha, divulga, assine o sininho, né? A gente fala meio Aciona o enrolado, sininho. Mas é tudo assim, para honra e glória do Senhor Jesus. Isso aí, Tá meu bom? irmão. E é isso. Beijos para todos. Até o próximo. Fique em paz, meu irmão. Amém.